Até mesmo os seus seguidores disseram: "Isto é muito difícil de entender. Quem poderá explicar o que ele quer dizer?" Jesus sabia que os seus seguidores estavam reclamando e disse-lhes: "Isto perturba vocês? Então que pensarão vocês se me virem, o Messias, voltar para o céu? Somente o Espírito Santo dá a vida eterna. Aqueles que nasceram só uma vez de nascimento físico nunca receberão este presente. Porém agora eu lhes disse como conseguir esta verdadeira vida espiritual. Mas alguns ainda não creem em mim." Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e por quem seria traído. Depois observou: "Isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim." Nesse ponto, muitos dos seus seguidores voltaram atrás e o abandonaram. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: "Vocês também vão embora?" Simão Pedro respondeu: "Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos nessas palavras e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus." Então Jesus disse: "Eu escolhi vocês 12, contudo, um é um diabo." Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12, por quem seria traído. João, capítulo 6, do versículo 60 ao 70. Mas apesar de todos os milagres que ele havia feito, a maioria do povo não queria crer que ele era o Messias. Foi justamente isso que o profeta Isaías havia predito: "Senhor, quem acreditar em nós? Quem aceitar os poderosos milagres de Deus como prova?" Porém eles não podiam crer, pois acontecia como Isaías também tinha dito: "Deus cegou os olhos e endureceu o coração deles para que não possam ver, nem entender, ou voltar-se para mim, para que eu cure todos." Isaías estava se referindo a Jesus quando fez esta predição, porque ele teve uma visão da glória do Messias e profetizava acerca dele. Contudo, mesmo entre os líderes judaicos, muitos criam que ele era o Messias, mas não declaravam isso a ninguém, por causa do medo que tinham de serem expulsos da sinagoga pelos fariseus, pois eles gostavam mais do louvor dos homens do que o louvor de Deus. João, capítulo 12, do versículo 37 ao 43. Mas nós somos filhos de Deus, e portanto somente aqueles que andaram e falaram com Deus nos ouvirão, os outros não. Esse é outro modo de saber se uma mensagem vem realmente de Deus, porque se vier, o mundo não a ouvirá. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: "A ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança." Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: "Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas." Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou.
fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para, a seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que o aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que as escurecessem, e eles não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmeras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e as suas figueiras, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e saciou-os com o pão do céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos, como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Retirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Salmos 105. E boa meditação das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.